Quero convidar a amada igreja a abrirem a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos dar andamento nessa exposição. Carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos dos versos 10 ao 17. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição, das tradições de meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos ver nesse relato aqui autobiográfico de Paulo, o que nós podemos aprender aqui. Vamos orar. Amém. Louvado seja Deus. Como eu disse, aqui nós temos um breve relato autobiográfico do apóstolo Paulo. E dá para aprender muita coisa com o que aconteceu na vida desse homem aqui. Certamente, você deve conhecer alguma pessoa taxativa. O que é uma pessoa taxativa? É aquela pessoa que não muda de ideia de jeito nenhum. Não sei, talvez um marido, uma esposa. Minha esposa já olhou para mim e fez assim. Eu não entendi, não sei o que ela quis dizer com essa sobrancelha levantada aqui. Mas certamente você conhece alguém taxativo, aquele também conhecido como cabeça dura. Talvez um parente, talvez um governante, um presidente, não sei. Talvez alguma autoridade, mas é aquele indivíduo que não muda de opinião de jeito nenhum. Apesar de estar errado. O argumento dele, a tese dele, a opinião dele já foi desmontada por outras pessoas, mas ele continua fiel ao pensamento dele, ele continua fiel à opinião dele, ao ponto de vista dele. Certamente você conhece alguém assim. Essa é uma boa definição de uma pessoa religiosa. Talvez ela nem frequente a igreja, mas ela é religiosa e não sabe. É uma boa definição de uma pessoa que é dogmática. O homem, ele é religioso por natureza. O homem, ele é por natureza, ele se apega aos seus pontos de vista, ele se apega à sua opinião, e alguns muito mais do que outros, e eles são essas pessoas então taxativas aí. São pessoas que defendem os seus pontos de vista, que estão enraizados na sua própria visão de mundo e dificilmente mudam de ideia. Todo julgamento que ele faz, toda opinião que ele exprime, que ele expressa, é com base nessa visão de mundo que ele está enraizado, que ele está preso. Por isso que mudar a forma de pensar de uma pessoa só é possível se as raízes dela forem arrancadas do solo dessa visão onde ele está inserido e plantadas em outro solo, para que ele esteja pensando de uma forma diferente. Não fui eu que descobri isso. Deus criou as pessoas assim. Deus criou pessoas com raízes, para que elas finquem as suas raízes. Mas Deus criou as pessoas com raízes para que essas raízes fossem fincadas nele, na palavra dele. E, infelizmente, grande parte das nossas vidas, e grande parte das vidas de pessoas que nós conhecemos, tem as suas raízes muito bem fincadas, mas não na palavra de Deus. E Deus criou os homens com raízes para serem fincados na palavra dele, porque uma árvore fincada em um solo, ela extrai do solo aquilo que ela precisa para sobreviver.
E nós, fincados na palavra de Deus, nós extraímos da palavra de Deus aquilo que nós precisamos para estar de pé. Estando fincados com as nossas raízes firmes em Jesus, nós estamos em um solo inabalável, que é Cristo. O grande problema é quando você tem as suas raízes fincadas em outro lugar. E qualquer solo que você finca as suas raízes e não é Cristo, é um solo muito frágil. Talvez é o solo da sua opinião. Talvez é o solo da sua visão de mundo. Talvez é o solo do seu ponto de vista. Talvez é o solo das suas ideias. O apóstolo Paulo sabe muito bem o que é isso. Ele sabe muito bem o que é ter uma vida fincada num ponto de vista, fincada numa religião, fincada numa cultura, numa tradição. Ele sabe o que é isso. Certa vez, ele escreveu, deixa que eu leio, Colossenses capítulo 1, verso 13, o seguinte: Ele, falando de Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está dizendo aqui que Deus nos liberta das trevas e nos transporta para o reino do Filho dele. Esse transportar aqui é arrancar de um lugar e colocar em outro, é remover de um lugar para outro. Pensa você na figura e na imagem de uma planta que ela é arrancada com raiz e tudo de um determinado lugar e ela é plantada com raiz em tudo em outro lugar. Essa palavra que Paulo usa aqui de nos libertar e nos transferir para o reino dele era muito comum naqueles dias e era usada para povos que eram vencidos e eram levados como prisioneiros para a nação que os venceu. Lembra do povo de Israel? Quando era invadido por inimigos, eles eram sitiados, eles eram levados como prisioneiros, eles eram arrancados da sua terra e levados, transportados para a nação que venceu, que os venceu. Essa palavra que Paulo usa aqui, que Deus nos tira do império das trevas e nos arranca dali e nos transporta para o reino dele. Lembra também de quando o povo de Israel estava alicerçado no Egito, estava com as suas raízes fincadas no Egito, mais de 400 anos, absorvendo da terra, do solo do Egito, absorvendo da cultura do Egito, absorvendo da religião dos egípcios, absorvendo da visão de mundo dos egípcios. Imagine isso, várias gerações fincadas no solo do Egito. De repente Deus os arranca de lá, porque o objetivo de Deus sempre foi que o povo dele estivesse com suas raízes fincadas na palavra dele. Então Deus arranca o povo do Egito para fincá-los, para que agora eles tivessem um estilo de vida, não de acordo com a cultura que eles aprenderam no Egito, mas de acordo com a palavra, com a lei de Deus. Por isso Deus os retira e os transporta, os resgata. É isso que Paulo quer dizer aqui. E Paulo foi alguém que a gente vai ver, que foi retirado do solo, de raízes muito bem fincadas na tradição dos seus pais, na tradição do seu povo, e transportado para ser fincado no Evangelho. Antes, nos lembrando do que a gente viu na exposição anterior, só para a gente ter o contexto aqui, antes, na semana passada, nós meditamos sobre a singularidade do Evangelho. O que é isso? O Evangelho é único, não há nada como o Evangelho, não há nada igual ao Evangelho. Nós vimos que o Evangelho é único porque só ele é que religa os homens a Deus. Nós vimos que o Evangelho é único e abandonar o verdadeiro Evangelho é trocar tudo por nada, porque é trocar Deus pelos perturbadores da igreja. Nós vimos que o Evangelho é único e ele não pode ser adulterado, ele não pode ser alterado, porque qualquer mudança que se faz no Evangelho faz com que o indivíduo seja alvo da maldição que Paulo rogou aqui. Ai daquele que adulterar o Evangelho de Jesus Cristo, seja maldito, seja amaldiçoado. Por isso, o Evangelho é único. Foi justamente, por esse fato que os Gálatas, os Gálatas estavam sendo seduzidos a deixar esse Evangelho. Eles estavam sendo seduzidos a trocar o Evangelho das obras de Cristo para confiar nas obras deles, dos braços deles, do coração deles. Por isso que a gente viu aqui, ai daquele que confia em si mesmo. Os Gálatas estavam sendo tentados, seduzidos a confiar em si mesmo. Por isso que Paulo está zangado aqui. Paulo está aparentemente zangado e com um senso de urgência, como alguém tem que corrigir logo isso, porque o resultado é mortal. Abandonar o Evangelho
é abraçar uma perdição eterna, irreversível. Por isso Paulo tem um senso de urgência. Só que além desses falsos mestres que estavam entrando na igreja dos Gálatas, além deles pregarem um falso evangelho, eles estavam pregando contra Paulo também. Eles chegavam para os Gálatas e perguntaram o seguinte: quem foi que pregou para vocês aqui? Foi Paulo. Não, esquece tudo que esse cara ensinou, está tudo errado. Não, Paulo é um traidor. Paulo abandonou a religião dos pais. Paulo, ele prega um evangelho, uma mensagem mais água com açúcar, porque servir a Deus como os judeus servem é algo que dá trabalho, mas é a verdadeira forma de servir a Deus. Paulo está pregando uma mensagem mais palatável, que é porque ele quer alcançar seguidores. Os falsos apóstolos então começaram a pregar contra o apóstolo Paulo, dizendo: esse cara aí não é digno de confiança. Ele ensina uma doutrina que agrada a maioria para ter audiência. É isso que Paulo está fazendo. Por isso Paulo vai escrever isso aqui então. Paulo foi acusado de ensinar uma doutrina para alcançar pessoas, ou ensinar uma doutrina para ganhar o coração dos homens, uma doutrina mais fácil de ser seguida. Por isso que ele está sendo acusado por aqueles irmãos. Paulo então é acusado de traição, de trair a religião dos pais. Por isso que ele vai escrever essa porção aqui, que é uma pequena autobiografia, que ele escreve para se defender e defender o evangelho que ele prega. Ele apresenta aqui, irmãos, o motivo por ele ser um novo homem, porque ele tem uma mensagem poderosa nas mãos agora. E é sobre esse tema que eu quero meditar com vocês. Um novo homem com uma nova e poderosa mensagem. E o primeiro ponto que eu quero meditar com vocês aqui, o primeiro ponto desse sermão, é que Paulo mostra com essas palavras que ele é fiel a Cristo e à mensagem de Cristo. Paulo vai mostrar primeiro a fidelidade que ele tem a Cristo aqui. Olha aí o verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Primeira coisa que Paulo vai defender aqui é a sua fidelidade a Jesus Cristo. Ele é acusado de agradar aos homens. E ele diz aqui: porventura eu procuro o favor dos homens ou de Deus? A palavra que foi traduzida por favor aqui significa persuadir, ou ganhar o favor de alguém, ganhar a boa vontade de alguém. Em outras palavras, Paulo estaria dizendo assim: porventura eu estou persuadindo as pessoas de acordo com os homens ou de acordo com Deus? Ou ainda, ele poderia estar dizendo assim: por acaso eu tenho buscado convencer as pessoas da forma como os homens desejam ou da forma como Deus deseja? Eu estou procurando o favor de Deus ou dos homens? Paulo estava sendo acusado aí pelos seus oponentes de não estar sendo verdadeiro, de estar tentando facilitar a pregação para ter mais seguidores, porque eles pensavam o seguinte: ninguém queria viver como judeu, guardar todas aquelas leis cerimoniais, passar pela circuncisão, guardar a lei de Moisés. Era difícil viver pela prática do judaísmo, principalmente pela tradição dos anciãos. Então eles estavam acusando Paulo de tentar amenizar as coisas para ter seguidores. Eles estão dizendo o seguinte: sabe o que Paulo é? Paulo é igual aquele influencer do Instagram que posta só o que o povo quer ler. Ele é aquele tipo de pregador de Facebook que não quer confrontar ninguém. Se ele posta alguma mensagem ali que ele começa a perder seguidor, ele vai lá e apaga e começa a pregar e começa a ensinar só que agrada a maioria. Paulo é esse tipo de gente. Paulo é um tipo de cara que prega aquilo que o povo quer ouvir. Ele estava sendo acusado disso. Por isso que ele vai dizer: peraí, por acaso eu estou buscando convencer os homens por aquilo que eles querem ouvir ou por aquilo que Deus me mandou falar? Por isso que na sequência ele diz assim: ou eu procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha a palavra que Paulo está usando aqui, ó. Se eu estivesse buscando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Esse agradar
pode ser traduzido por se esforçar para satisfazer as opiniões ou os desejos de outra pessoa. É isso. Paulo está dizendo assim: por acaso eu estou me esforçando para satisfazer os desejos de Cristo ou dos homens? Percebe que Paulo coloca esse esforço intimamente ligado com a ideia de servir aqui. Paulo está dizendo: se eu agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, se o meu esforço, se a minha dedicação fosse destinado a satisfazer os desejos e os interesses das pessoas, eu jamais estaria cumprindo o meu papel de servir a Jesus. Isso aqui, com essas palavras, Paulo está declarando a sua fidelidade a Jesus Cristo. E isso aqui, irmãos, já nos coloca uma ideia prática de como servir a Jesus. Alguma vez você já se perguntou assim: mas como é que eu faço para servir a Jesus? O que se diferencia um crente que frequenta a igreja e busca ser fiel a Jesus de um crente que frequenta a igreja? Tem diferença. Como que você faz para saber se você tem sido fiel a Jesus ou se você tem esquentado o banco da igreja todo domingo das 7h30 às 9h? Com essas palavras de Paulo aqui, ele nos dá a chave para entender isso. Ele vai dizer que o crente fiel a Jesus se empenha, se esforça para satisfazer os interesses, para defender os interesses de Cristo. Então, primeiro, é preciso conhecer quais os desejos de Cristo. Preciso conhecer quais os interesses de Cristo. E defender esses interesses com a sua própria vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. A minha dedicação não é agradar homem nenhum. A minha dedicação não é conhecer os interesses dos homens, saber o que satisfaz os homens. O meu objetivo, o meu ministério é conhecer o interesse do meu mestre, de Jesus, e satisfazer esses interesses. A melhor forma de você e eu sabermos se estamos sendo fiéis a Cristo é, primeiro, você conhece os interesses dele? Quais são os desejos de Jesus? Como é que você faz para saber? Segundo, uma vez que você conheceu os interesses de Jesus, tem buscado viver por eles? É isso, Paulo está mostrando para a gente como fazer. É por isso, irmãos, que não dá para pular esse ponto, sabe? Não dá para pular a necessidade de se conhecer o que Cristo pensa. Como que você faz para agradar uma pessoa que você ama? Entende o que ela pensa, quais são os interesses dela e vai satisfazer. Não dá para você agradar a Jesus sem saber o que Ele quer. Não tem jeito. Você pode estar se esforçando, mas para fazer o que é errado. Você pode estar se esforçando para fazer algo que ele não está recebendo, porque não passou antes pelo passo, não passou antes pelo estágio de conhecer o que Cristo quer. É por isso que em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, Paulo vai dizer o seguinte: já não sou mais eu quem vive, estou crucificado com Cristo e agora é Cristo que vive em mim. O dia a dia do apóstolo Paulo não é defendendo os próprios interesses. O dia a dia do apóstolo Paulo não é defendendo os próprios desejos. Ele quer defender o interesse de Cristo. Encara isso como desafio para segunda-feira. Vamos fazer um teste? Vamos nós dois? Nós todos? Vamos fazer um teste. A partir de hoje, vai. Vamos praticar. A prática leva à perfeição, não é verdade? A partir de hoje, tenta descobrir qual é o desejo de Cristo, qual que é o interesse de Jesus, e passa a direcionar sua vida a partir desse desejo. E aí sim, nós vamos poder chegar aqui e dizer: já não sou eu quem vive, porque a vida que eu estou vivendo aqui é na defesa do interesse de Cristo. Primeira coisa que Paulo diz então é que agora ele defende o interesse de Cristo. E isso só é possível, irmãos, conhecendo a mensagem de Cristo. Ok? Sem conhecer a mensagem de Cristo, você não vai saber o que Ele quer. Por isso que na sequência, Paulo diz que ele é fiel a Cristo, sendo fiel à mensagem de Cristo. Olha aí o verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha só. Quando Paulo escreve, é sempre muito importante a gente prestar atenção em cada palavra. Paulo começa o verso 11 aqui com uma conjunção, porém.
Essa palavra tem um significado muito grande, muito importante. Paulo ele tem por objetivo aqui continuar a argumentação que ele está fazendo. Com esse porém aqui, é como se ele dissesse o seguinte: bom, como eu sou servo de Cristo, eu não sou servo dos homens, da forma como ele está sendo acusado por aqueles judaizantes, eu não estou buscando agradar os interesses humanos, eu estou buscando agradar os interesses de Cristo. Como eu sou servo de Cristo, como eu vivo para satisfazer Cristo, para defender seus interesses, me mantenho fiel ao evangelho que ele me deu, ao evangelho que ele me confiou. Ou seja, este é o desejo e o interesse de Cristo, que eu me mantenha fiel ao evangelho. Portanto, é isso que eu vou fazer. Paulo mostra que para ser fiel a Cristo, conhece a mensagem dele e se mantém fiel a ela. Por isso que no verso 11 ele vai dizer: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por que Paulo se empenha com essa mensagem, irmãos? O evangelho não é segundo os homens para agradar os homens. O evangelho é segundo Deus para agradar Deus. O evangelho é uma mensagem espiritual. Por isso que o homem natural não entende. O evangelho é de Deus. Por isso, olha só, Paulo diz: não é segundo o homem. Paulo está nos mostrando aqui que a mente humana, irmãos, no mais alto grau de criatividade, sei lá, pensa você aí, Shakespeare, não precisa ir muito longe, os autores da Marvel, sei lá, Steven Spielberg, um autor aí que é diretor de Hollywood, escreve filmes para Hollywood. O que Paulo está dizendo aqui, que nem se nós juntássemos todas essas mentes incríveis que a humanidade nos deu e colocássemos numa salinha e falássemos para ele o seguinte: olha, escreve o evangelho aí. Paulo está dizendo que a mente humana seria incapaz de pensar em algo como o evangelho, porque o evangelho é sabedoria de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui: não é segundo o homem. A mente humana, ainda que o mais criativo possível, não seria capaz de pensar em algo como o evangelho. O evangelho é o resultado, ele é fruto da mente sábia do próprio Deus. Cristo e este crucificado para salvar pecadores é algo que o homem não conseguiria inventar. Não dá. O homem não entenderia e muito menos inventaria uma história como o evangelho. Por isso que quando Paulo mostra a maneira como os homens recebiam o evangelho que ele pregava, ele apresenta para nós a perspectiva humana. Olha só, você e eu seríamos iguais a esses homens que eu vou ler aqui, se Deus antes não tivesse feito um milagre em nós. Em 1 Coríntios capítulo 1, deixa que eu leio, no verso 18, Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Paulo coloca dois tipos de pessoas aqui, e só existem dois tipos de pessoas. Só existem os que estão perdidos e os que foram encontrados. Só isso. Os que foram encontrados e são salvos, por isso que ele diz: nós que somos os salvos e os que estão perdidos. E Paulo mostra aqui que a única possibilidade de se compreender o evangelho e entender que ele é poder de Deus é estar no time dos que são salvos. Porque no time dos que estão perdidos, ele vai dizer: olha, essa mensagem de um homem morto na cruz salvando a humanidade, isso é loucura. É por isso que os gregos ouviam a pregação. Ele está escrevendo aqui para os coríntios, os gregos viam aquela mensagem de um homem nu, pregado na cruz, e falava: Paulo, cara, você não vai ganhar ninguém desse jeito aqui. Aqui o povo gosta de uma retórica mais sofisticada, de uma oratória cheia de recurso. Você vai falar de um homem nu, pregado numa cruz, ensanguentado até a morte? Cara, você não vai ter audiência nenhuma, você não vai encher auditório. É loucura para os gentios, e para o judeu é escândalo. Para o homem natural, a mensagem da cruz é inconcebível, é loucura.
Paulo nos mostra aqui que você e eu, se não tivéssemos sido alvo desse amor de Deus, que não levou em conta a minha e a sua ofensa, antes de nós olharmos para Ele e o desejarmos, se esse amor de Deus não tivesse nos alcançado primeiro, irmãos, você e eu jamais nos renderíamos a Jesus Cristo. Se o teu coração de pedra não fosse arrancado e no lugar dele fosse colocado um coração que é ferido pelo Evangelho, para que você e eu nos arrependamos, você e eu jamais estaríamos aqui. Paulo jamais se converteria. É essa mensagem que ele está colocando diante dos Gálatas. Entenda, vocês estão me acusando de pregar uma mensagem mais fácil, de pregar o Evangelho, que é algo que não exige esforço para que você seja salvo. Mas entenda uma coisa, isso não saiu da minha mente. Eu e você éramos incapazes de criarmos a narrativa da redenção. Isso é obra do Criador. Isso vem da mente de Deus. Homem nenhum se renderia, muito menos criaria uma narrativa como a do Evangelho. Não dá. É por isso que Paulo vai continuar no verso 12 dizendo o seguinte: porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Interessantíssimo essas palavras aqui. Paulo está dizendo mediante. Como que eu recebi o Evangelho? Por que eu sei o Evangelho? Por que eu estou pregando? Não é algo que eu inventei para ter seguidores. Não é um post de Instagram. Não, o que eu sei é mediante revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação aqui em grego é apocalipse. É o Apocalipse lá, o último livro da Bíblia. E a forma como Paulo escreve a frase é idêntica à forma como João inicia Apocalipse, dizendo Apocalipse de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui: eu recebi o Evangelho mediante Apocalipse de Jesus Cristo. O que significa isso? Tanto João quanto Paulo estão dizendo que a mensagem que eles pregam não foi soprada. Eles não inventaram. Cristo ressurreto, por isso que ele é apóstolo, por isso que ele é autoridade. Cristo ressurreto aparece para ele e ensina Paulo o Evangelho que ele nos ensina. Por isso que é a autoridade de Deus, por isso que é da mente de Deus. Apocalipse de Jesus Cristo, é revelação de Jesus Cristo. Paulo é fiel a uma mensagem que homem nenhum seria capaz de inventar, mas que veio do próprio Deus. Pronto. Agora você já tem, da parte do próprio Deus, a única forma de você ser fiel a Jesus. Tem outra. É conhecendo o Evangelho, é se apegando ao Evangelho, é proclamando o Evangelho, é defendendo o Evangelho, todas as áreas da sua vida sendo direcionadas pela mensagem do homem na cruz, pela mensagem do Redentor na cruz, que viveu por você, que morreu por você e que ressuscitou por você. Percebe, irmãos, Paulo é fiel a Cristo, mas nem sempre foi assim. E aí a gente chega no meu segundo ponto aqui. Só tem mais 18 pontos. Chegamos no segundo. Brincadeira. Não precisa olhar com essa cara. Paulo agora, ele é fiel a Jesus, mas não foi sempre assim. Paulo foi igual você e eu também já fomos. Paulo, antes de ser fiel a Jesus, ele foi fiel ao judaísmo. Olha aí o verso 13. Antes de ser fiel a Jesus, ele foi fiel às tradições de seus pais. E a primeira coisa que ele vai dizer aqui é que, como fiel ao judaísmo, ele foi um terrível perseguidor da igreja de Cristo. Olha o verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Ele inicia com outra conjunção. Por quê? Paulo aqui ele quer continuar a argumentação que ele estava no verso anterior. Então é como se ele dissesse o seguinte: agora sou servo de Cristo, sou servo da mensagem de Cristo.
porque vocês ouviram como que eu vivia antes. Vocês ouviram como que era a minha conduta lá no judaísmo, o meu estilo de vida. O que eu fazia antes, olha só o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. O que eu fazia antes era justamente ser fiel aos homens. O que eu fazia antes era justamente fazer aquilo que esses judaizantes estão me acusando. Agora eu estou sendo fiel a Deus. Antes eu buscava a aprovação dos homens, quando eu era um judaizante, quando eu era fiel ao judaísmo também. Paulo está dizendo, olha, o caminho por onde vocês estão querendo entrar agora, eu já saí dele. Deus já me tirou dele, porque não era a vida com Deus. Não era a vida que Deus tinha ou tem para seu povo. Vocês estão querendo se apegar àquilo de onde Deus já tirou o povo dele. Vocês estão loucos. É para isso que Paulo quer exortar e acordar aqueles irmãos. Vocês estão querendo entrar num lugar de onde Deus já me tirou o judaísmo. Deus já me tirou, Deus já tirou vocês da escravidão das obras, da escravidão a qual a lei de Moisés nos aprisionou. Nós vamos ver isso no capítulo 3. Mas e vocês estão ainda querendo voltar para lá? Vocês estão querendo voltar para as celas, vocês estão querendo voltar para as algemas. Deus já nos tirou de lá. Por isso que no verso 13 ele continua, né? Porque ouvistes qual o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo lembra de que ele também foi fiel ao judaísmo. Veja, Paulo está sendo acusado de ser um traidor. Mas o que ele vai dizer aqui é assim, não, meus irmãos, pelo contrário, eu fui fiel ao judaísmo. E é uma evidência da minha fidelidade ao judaísmo, é que eu buscava destruir a igreja de Deus. É justamente o que esses falsos apóstolos estão querendo fazer, enfiando essas heresias ou enfiando essas falsas doutrinas no meio de vocês. Era isso que eu procurava fazer. Quando eu era fiel aos homens, quando eu era fiel ao judaísmo, eu buscava destruir a igreja. As palavras que ele usa aqui têm justamente o objetivo de colocar essa ênfase aí. Era comum ele ser acusado de traição, mas na verdade a sua fidelidade fazia com que ele buscasse destruir a igreja de forma violenta. Ele vai usar expressões do tipo, perseguir a igreja de Deus sobremaneira, ou seja, de forma muito violenta, além da conta, além da medida. A atividade dele era destruidora. Sabe o que Paulo fazia? Ele forçava os cristãos a blasfemarem contra Jesus Cristo. Agora ele é um proclamador, ele está pregando para que os irmãos confessem Cristo, mas antes ele buscava destruir essa fé. Ele buscava desviar os irmãos dos caminhos. Por isso que ele vai dizer, eu sou o pior dos pecadores. Muitos foram levados à morte por causa de Paulo. Um perseguidor, um destruidor da igreja, agora é um proclamador do evangelho e é um plantador de igreja. Portanto, a mensagem que ele quer imprimir aqui é a seguinte: vocês acham mesmo que faltou fidelidade ao judaísmo da minha parte? Óbvio que não. Agora, se hoje eu sou um pregador do evangelho, isso é porque a minha conversão, o meu chamado, a minha vocação é um milagre operado pelo próprio Deus. Ele era acusado de traição, mas o que ele está fazendo na verdade é o seguinte: olha, o que aconteceu comigo é que agora eu fui alvo de um milagre, o mesmo milagre que vocês foram alvo e vocês estão querendo abrir mão deles. O que motivava Paulo antes a ser fiel ao judaísmo era justamente o zelo que ele tinha pela tradição. Olha aí o verso 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Essa ênfase é importante para você entender. Paulo está dizendo que ele era zeloso pela tradição, ou a tradição de seus pais. Essa ênfase é importante para a gente entender que tipo de judaísmo que Paulo critica. Paulo não está criticando aquele judaísmo, aquela religião judaica que é genuína, resultante
do Antigo Testamento e que tinha por objetivo apontar para Jesus Cristo. Não é esse judaísmo que Paulo está criticando. Paulo está criticando a tradição dos anciãos. Por quê? O que eles faziam? Eles pegavam a lei de Moisés, davam interpretação a mais para a lei e colocavam como palavra revelada para o povo obedecer. Por exemplo, o Senhor lá nos 10 mandamentos, ele dá o mandamento de santificar o 7º dia, o dia de descanso. Então eles tinham que guardar o sábado. Os fariseus pensavam o seguinte: como é que a gente faz, os religiosos, os anciãos de Israel, como é que a gente faz para não quebrar o sábado? Será que se eu andar 10 metros eu quebrei o sábado? Será que se eu tirar um peso daqui para cá eu quebrei o sábado? Então o que eles começaram a fazer? Pegavam a lei, pegavam o artigo da lei e davam uma série de interpretações adicionais, como se essas interpretações também fossem revelação de Deus. É por isso que Jesus vai dizer que os religiosos daqueles dias colocavam fardos sobre os homens que nem mesmo eles conseguiam carregar. É dessa religião que Paulo está se vendo livre, dando glória a Deus aqui. Não daquela verdadeira religião do Antigo Testamento que revelava ou que apontava Jesus Cristo no Novo Testamento. O que Paulo está tentando fazer aqui é provar para os Gálatas que o fato dele ser convertido a Cristo e pregar o Evangelho é um milagre. Não seria diferente, ou não seria assim, se não houvesse um milagre. Ele continuaria devoto ao judaísmo, se não houvesse esse milagre de Deus arrancando Paulo com raiz e tudo da religião, da tradição judaica e o plantando no Evangelho de Jesus. Se não fosse esse milagre, ele não teria mudado. Irmãos, isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu com você também. Se não fosse um milagre de Deus te arrancar com raiz e tudo das tradições que você defendia antes, você não estaria servindo Jesus agora. Detalhe, olha só. Se não fosse o milagre de Deus te arrancar com raiz e tudo do mundo a qual você servia antes, você não estaria servindo Jesus agora. A história de Paulo é parecida com a nossa. Nós também fomos alvo de um milagre. Você não está aqui porque você foi mais inteligente que o seu vizinho. Não. Você não está aqui porque você entendeu as doutrinas da graça. Você não está aqui porque você agora é um reformado. Você está aqui porque você foi alvo de um milagre. Se Deus não tivesse tirado o seu coração de pedra, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Tenho certeza que acho que todos nós aqui conhecemos aquela história, a Bela e a Fera, né? Conhece? Quando eu enxerguei o Evangelho na história da Bela e a Fera, eu nunca mais vi esse conto de fadas da mesma forma. Olha só como que a graça de Deus se revela nessas literaturas. O conto da Bela e a Fera diz que existia um monstro, certo? Uma fera. Um monstro que cheirava monstro, rosnava como monstro, botava medo nas pessoas como monstro, vivia num castelo de monstro, num castelo de fera, todo sombrio. Todos tinham medo dele, não é? Ninguém queria chegar perto do monstro. Fedia como monstro. Era raivoso como monstro. Era uma fera. Só que nem sempre foi assim. Houve um tempo em que essa fera foi um príncipe. Lembra da história? Era um príncipe. O castelo desse príncipe não era um castelo de treva, era um castelo muito colorido, cheio de luz. Tinha dança, tinha alegria, tinha felicidade, né? Tinha muita gente que gostava de ficar perto, porque ele era o príncipe. Ele não botava tanto medo nas pessoas, porque ele era um príncipe. Até que também teve um até que na história da humanidade. Até que uma feiticeira lançou um feitiço no príncipe. O que acontece com o príncipe? Vira monstro. Se transforma numa fera. E agora todo mundo foge dele.
Agora ele fede como monstro, ele rosna como monstro, ele é irado como monstro. Todo mundo tem medo dele como monstro. Até que surge uma bela. E essa bela vai amar o monstro. E a bela vai amar o monstro enquanto ele ainda é monstro. Esse é o detalhe. É isso que é evangélico. A bela vai amar o monstro quando ele ainda é monstro. A bela vai se importar com o monstro quando ele ainda é monstro. Quando ele ainda fede como monstro, rosna como monstro e bota medo como monstro. A bela vai amar o monstro. E o amor da bela transforma o monstro em príncipe de novo. Foi assim com você. Foi assim comigo. Foi assim com Paulo. Nós éramos monstros. Por causa do pecado, nós caímos, deixamos de ter aquela condição original e nos tornamos monstros. Até que a gente foi amado ainda quando éramos monstros. Até que Deus prova seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos feras, pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. A mensagem que Paulo está colocando diante dos nossos olhos aqui é que o que mudou, é que Deus é quem mudou a vida dele para sempre. Não, ele não está pregando algo para ter seguidores. Ele não está pregando uma mensagem água com açúcar para poder facilitar a vida dos homens. Ele está pregando o evangelho de Jesus Cristo, porque ele próprio foi alvo do poder desse evangelho. Ele também era um monstro, pecador, destruidor da igreja, uma fera, alguém rendido ao pecado, escravo do pecado, e ele também foi resgatado e agora é um pregador de Jesus Cristo. Assim como você também, assim como eu também, antes éramos monstros entregues, rendidos à escravidão do pecado, e agora servimos ao Senhor. Servimos ao Senhor, não porque fomos mais inteligentes, não porque fomos mais fortes, mas porque fomos alvos de um amor que nos alcançou quando ainda éramos monstros. É isso que aconteceu com Paulo. E a partir então aqui do verso 15, para a gente caminhar para o fim, Paulo defende mais uma vez o seu apostolado. Dos versos 15 a 17, aí do capítulo 1, Paulo vai defender a sua autoridade de apóstolo. E ele vai dizer que o seu apostolado, primeiro, guarda aí, a autoridade dele, ou o apostolado dele, é um decreto de Deus. Se é decreto de Deus, é irreversível, é irrevogável. Verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Esse porém aqui, Paulo quer dizer o seguinte: Deus me libertou de tudo aquilo. Deus me libertou daquela fidelidade à tradição dos meus pais. Deus me libertou daquela monstruosidade que fazia com que eu destruísse os cristãos. Deus me libertou tudo isso. Deus me tirou das trevas da religião. Deus me tirou daquelas raízes fincadas no meu próprio modo de ver a vida e me colocou fincado nele. Como ele já havia dito aqui lá na saudação inicial, há 2 domingos atrás nós vimos isso. Não foi ele mesmo que se constituiu apóstolo, que se levantou e disse: eu sou apóstolo. Não foi outros homens que o constituiu como apóstolo, mas foi o próprio Senhor. Por isso que ele vai dizer: me separou antes mesmo de eu nascer. O apostolado de Paulo, o chamamento de Paulo, é algo que faz parte do plano de Deus, o plano soberano de Deus, antes mesmo dele nascer. Sabe o que Paulo nos ensina com isso aqui, irmãos? Não há espaço para vanglória. Sabe aquela vez, talvez, você ora por alguém, você ora para Deus curar alguém, e essa pessoa é curada. Cuidado, baixa a bola. Olha o que Paulo entendeu. Não há espaço para vanglória, não. Sabe que talvez você prega o evangelho para alguém e o indivíduo se converte. Foi na igreja eu que levei. Calma, rapaz. Olha o que Paulo está dizendo aqui.
A origem do meu apostolado não é a minha inteligência. A origem do meu apostolado não é a minha sabedoria. Não é o fato de eu ser bom demais. A origem do meu apostolado não é porque eu sou um teólogo eficiente, mas é o decreto de Deus. Antes mesmo de eu nascer, Deus já havia determinado o meu apostolado. É isso que ele diz no verso 15. Não há espaço para vanglória. Não há. Por isso que ele vai enfatizar isso dizendo: e me chamou pela sua graça. Não é por sua obra ou por sua capacidade. Por isso que ele vai ensinar: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É por causa dele. Deixa que eu leio lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versos 9 e 10, Paulo também diz isso, só que ele vai dizer com essas palavras, ó, preste atenção. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Não é falsa humildade não, viu? Alguns podem pensar, isso aí é modéstia. Não, não é modéstia porque ele entendeu o que é decreto de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todos os outros apóstolos. Toma cuidado, olha só. Paulo primeiro diz: olha, eu sou o menor dos apóstolos, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Talvez se ele tivesse escrito só até aqui, você ia ficar um pouco chateado com Paulo. Você poderia pensar: ô Paulo, peraí, Pedro também trabalhou muito, João, né? Tiago perdeu a cabeça aí por amor a Jesus, como assim? Talvez você poderia pensar: Paulo está sendo um pouco prepotente, dizendo que trabalhou tanto, mais do que os outros. Mas ele continua e ele finaliza o verso 10 dizendo assim: porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Não há espaço para vanglória. Tudo o que você faz para Ele, a sua dedicação, seu empenho, sua inteligência, sua habilidade, vem dEle. É graça de Deus. Amém? E aí você pode entender o seguinte: como é que eu faço para saber que existe um decreto soberano de Deus na minha vida, que o meu chamado é resultado desse decreto soberano? Deixa eu construir de novo. Como é que eu faço para saber que o meu chamado, que a minha vocação é um decreto soberano de Deus antes da fundação do mundo? Como é que você faz para saber? Como é que eu faço para saber que eu não estou sendo tomado por vanglória, querendo fazer para aparecer? Paulo diz aqui, sabe? O ensino de Paulo é o seguinte: quando você estiver preocupado com a glória de Deus, quando o objetivo central for você se comprometer com a glória de Deus através de tudo aquilo que você faz, pode ter certeza, você está vivendo em um chamado que é um decreto soberano de Deus. O teu compromisso é com a glória dele. Caminhando aqui, o apostolado de Paulo, primeiro então, é um decreto soberano de Deus, é provisão de Deus para os gentios. Por isso que olha aí o verso 15, o que ele vai dizer? Verso 16, perdão. Aprove Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne nem sangue. A vocação de Paulo não era apenas para que ele fosse chamado para ser salvo, não era apenas um chamado eficaz para a salvação, mas Deus estava providenciando através de Paulo o evangelho para os gentios. Deus estava o convocando para pregar o evangelho de gentios. O seu apostolado é uma provisão para que os gentios fossem salvos. O verso 16 ele vai dizer: revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse. Paulo se manteve fiel pregando Cristo crucificado. A provisão para a raça humana, irmãos, não é um conjunto de regras. Entenda isso, ó. Olha o que Paulo está dizendo. Deus revelou o seu Filho em mim para que eu o pregasse.
E essa é a diferença do evangelho para religião. Quem ainda está comigo diz amém. Talvez você já se perguntou assim, ó, como é que eu faço para saber a diferença de uma religião, de uma mera tradição, para o verdadeiro evangelho? Paulo aqui dá a diferença. O evangelho não é sobre um conjunto de regras que você faz para ser salvo. O evangelho é sobre uma pessoa em quem você confia para ser salvo. Esse é o evangelho. O evangelho é sobre uma pessoa que já fez tudo que é necessário para fazer, para que você seja salvo. A religião é um conjunto de regras. Era aquilo justamente que os judaizantes queriam ensinar os gálatas. Vocês precisam guardar os 10 mandamentos, vocês precisam passar pela circuncisão, vocês precisam fazer as festas judaicas, vocês precisam dar dízimo, vocês precisam dar oferta, vocês precisam participar de todos os cultos, todas as escolas bíblicas, de todas as reuniões de oração, vocês precisam fazer boas obras, vocês precisam ser bonzinho. E aí Deus salva vocês. O evangelho não é isso. O evangelho é sobre uma pessoa em quem você se apega com toda a força do seu ser, com toda uma força que é dada por Ele, confiando que Ele já fez o que tinha que ser feito. É sobre isso o evangelho. E por fim, o apostolado de Paulo não é menor que os outros, não é inferior. Olha o verso 17. Nem subi a Jerusalém para os que já foram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo demonstra com essa afirmação aqui que as acusações dos judaizantes não têm fundamento. Aqueles judaizantes estavam dizendo assim, olha, Paulo é um apóstolo de segunda categoria. Ele não é como Pedro, como João e Tiago, que andaram com Jesus. Não, ele é de segunda categoria. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, a autoridade do meu apostolado é evidente, porque Deus, quando Cristo apareceu para mim, Ele me mandou pregar imediatamente. Ele não me mandou subir para Jerusalém para ver os outros apóstolos. Ele vai ver os outros apóstolos, mas em um outro momento, depois de alguns anos. Paulo diz que o seu apostolado não é menor que os dos outros. Concluindo aqui, irmãos, a história de Paulo é como a nossa. A história de Paulo é como a Bela e a Fera. Também era um monstro que foi amado quando ainda era monstro. Ó, amar um príncipe é fácil, né? Amar o príncipe é fácil, o problema é se amar a fera. Foi o que a Bela fez. Foi o que Cristo fez. Te amou quando você ainda era fera. Nos amou quando ainda éramos monstros. É para isso que Paulo nos aponta. A acusação que ele sofreu aqui era infundada, era injusta. Seria impossível um poder menor que o de Deus fazer Paulo mudar de ideia, porque ele era fiel ao judaísmo. Ele estava enraizado nas doutrinas humanas das tradições dos seus pais. Somente um poder como o de Deus para retirá-lo com raiz e tudo dessas tradições e plantá-lo no Evangelho. Irmão, sabe o que a gente pode aprender com isso? Se um homem como Paulo foi mudado, não há ninguém que não possa ser. Se um monstro como Paulo, se uma fera como Paulo foi mudada, olha só, presta atenção nisso que eu já estou terminando. Sabe o que a gente aprende aqui? Primeiro, se um homem como Paulo foi transformado, não há ninguém que não possa ser. É por isso que nós oramos por todos os homens. É por isso que nós oramos por todas as pessoas. Irmão, se alguém como você foi transformado, quem que não pode ser? Se pessoas como nós foram transformadas, nós temos agora oportunidade, a gente tem agora otimismo de orar por todos os homens. E é isso que esse texto nos ensina. Se uma fera como o apóstolo Paulo foi transformada, você não tem o direito de falar que alguém não pode ser. Por isso nós oramos por todos. Por isso que Paulo diz para você orar por todos. Porque o poder é de Deus, não é do seu convencimento, é do Evangelho. Irmãos, todos nós, antes da graça de Deus,
estávamos nas mesmas condições que Paulo estava. Nós éramos feras assustadoras. Nós botávamos medo nas pessoas. Todos nós, antes da graça de Deus, éramos capazes de cometer as piores atrocidades. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tá ligado aqui? Se Deus retirar de mim e de você a graça que nos restringe para não amarmos o pecado, nós somos capazes de fazer Adolf Hitler parecer uma mocinha. A parte da graça de Deus, todos temos potencial para ser monstros. Você e eu não somos melhores, você e eu não somos melhores que ninguém. Nós só somos alvos de uma graça que é irresistível e um amor que é incondicional. Nós podemos nos unir ao apóstolo Paulo e dizer, assim como ele disse, somos os piores dos pecadores. Não somos nós, mas é a graça de Deus em nós. Se somos mudados, se somos transformados, é porque fomos alvos dessa graça. Se não fosse a graça, não haveria nada de bom em nós mesmos que pudesse nos recomendar a posição de bom cristão. Se não fosse a graça de Deus em nós, se não fosse a graça de Deus em você, não haveria nada de bom em você que pudesse ser recomendado para ninguém. A parte da graça de Deus, nós somos orgulhosos, egoístas, rancorosos, medrosos, mais amantes dos prazeres do mundo do que do prazer de Deus. A parte da graça de Deus, nós não temos capacidade de amar ninguém além de nós mesmos. A parte da graça de Deus, tudo que queremos é para nós. Eu lembro dos meus dias de estudante prepotente. Eu lembro que eu fui conhecer o Evangelho por volta, depois já da formação do curso técnico. E eu lembro da minha prepotência de estudante. Eu lembro que uma vez, um dos amigos que viajavam com a gente, eu estudava no Senai essa época, e um dos amigos que estudavam com a gente, viajavam com a gente, ganhou um CD do Diante do Trono. Sabe o que eu disse para ele? Perto do cara que deu o CD para ele. Ô filho, você vai parar de ouvir Metallica para ouvir esse troço aí? Tá louco? Para mim Deus não existia. Para mim tudo que tem é isso aqui, o inferno é aqui mesmo. Eu tinha potencial para ser um monstro, se não fosse a graça de Deus. Até que nós louvamos a Deus essa noite pelo até que te alcançou. Até que a graça de Deus nos alcançou. Todos tínhamos potencial para ser monstro, mas Deus disse, deixa que eu leio, Ezequiel capítulo 11, eu estou acabando, verso 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O simples fato de nós estarmos aqui, o simples fato de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, isso já é um favor incrível da parte de Deus. E ao ouvirmos a palavra de Deus e amarmos, ao ouvirmos a palavra de Deus e sermos confrontados com ela, sermos transformados por ela, já é um sinal de que nós experimentamos de um milagre. O maior milagre que você poderia experimentar. Não, o maior milagre que você poderia experimentar não é uma promoção no trabalho, não é a conversão do marido, não é a conversão da esposa, não é a família perfeita, o casamento perfeito, não é o sonho americano ou brasileiro, porque o brasileiro copia tudo do americano. Não, o maior milagre que nós poderíamos provar, já provamos.
através da cruz de Cristo e da obra do Espírito Santo aplicando em nós a redenção que Ele conquistou para nós. Isso é um milagre. Se você ama Jesus hoje, você passou pelo mesmo milagre que Paulo passou. Você nasceu de novo. E Paulo passou por isso.